Deus, irmãos, a paz. Yahweh vos abençoe. Ezequiel capítulo 10, versículo 18, uma palavra nesta tarde. Então saiu a glória de Yahweh da entrada da casa e parou sobre os querubins. A epígrafe diz: a glória de Deus abandona o templo, visto que o templo Beit Hamikdash, que aqui nesse texto literalmente é casa de Yahweh, Beit Yud Hei Vav Hei, onde o Eterno habitava, evidentemente num sentido que podemos entender uma conexão. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, como entender essa passagem? Evidentemente que ali está simbolizando que o Eterno manifestava ali, era um lugar de conexão. É muito interessante o texto que eu estou lendo. O texto diz que Deus sai do templo. Isso significa o quê? Não há mais conexão aqui. Entenda que o templo era uma porta, vamos colocar um ponto de acesso, uma conexão, onde um homem se aproximaria do Senhor. Visto e entenda que Deus não cabe dentro de uma arca, que a Bíblia diz que Deus é infinitamente muito, muito grande. Dentro dele vivemos e existimos. Então, como é que pode Deus estar dentro de uma arca? Ali, evidentemente, uma linguagem para o povo quer dizer o quê? Deus está aqui conosco. É isso o significado. Quando diz que Deus saiu do templo, quer dizer o quê? Ele não está mais se manifestando aqui. Quando o povo queria falar com Deus, eles iam no templo, porque ele se manifestava ali. Então entenda como um ponto de conexão, onde o povo ia se apresentar ao Senhor. Em que sentido? Eu estou aqui manifestando vocês. Tá ok? Entenda desta forma. Eu vou me manifestar aqui. Então eu vou estar aqui quando você for fazer o culto. Eu estou aqui. Evidentemente que ali é um ponto de acesso à presença do Eterno. Simbolicamente está representando o que? Aonde Deus está manifestando. Mas evidentemente que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então você tem que entender desta forma: um lugar onde Deus se manifesta. Mas aqui a palavra de Yahweh é que ele está saindo do templo. E por que ele está saindo do templo? Remanachasébia. Por que ele está saindo do templo? Rematsayaba. Capítulo 52 de Isaías, versículo 5. Agora, o que farei eu aqui, diz Yahweh, visto ter sido meu povo levado sem preço? Primeiramente, o templo está desativado. O templo só tem importância, relevância se Deus está ali manifestando. Como o povo não está ali, Deus também não vai continuar ali, porque o povo vai ser levado para o cativeiro, vai ser levado embora. A questão é por que o povo foi espalhado, e aí você vai entender por que Deus sai do templo. O povo foi espalhado por causa da transgressão, por causa do pecado, por causa da iniquidade. O povo se rebela contra o seu Criador, se rebela contra os seus mandamentos, se rebela contra a Berit, a aliança, seguindo falsos deuses que não são deuses, adorando a demônios, secretismo, mistura. Então Deus espalha o povo, sai do templo. Significa o quê? Não estou mais aqui. Pode vir aqui no templo, não vai acontecer mais nada. Então entenda
que a importância do templo é o eterno, se ele estiver manifestando. Se ele não estiver manifestando ali, aquilo ali é só um prédio. Marahashma Yabá. Remanchos Norogobosha, Margiastupia Naragai. Só há importância uma reunião se Deus está habitando ali. Se Deus não habita no meio desta reunião, essa reunião não serve para mais nada. Se Deus não se manifesta, não fala mais. Existem alguns motivos de Deus não estar falando mais em determinados tipos de lugares. O meu alerta é para você que gosta de ir numa igreja, gosta de reuniões. Nada contra ir numa sinagoga, mas preste bem atenção. Deus está se manifestando? Será que Deus está nesse lugar? Porque se Deus não estiver nesse lugar, não tem valor mais. A Bíblia diz que ali em Pentecostes, a Ruach HaKodesh é derramado sobre as pessoas, sobre os discípulos que creram em Yeshua, estavam vivendo uma vida nova. E ali agora aquelas pessoas começam a ser cheios da Ruach HaKodesh. Como é que eu entendo isso? Lembra da arca? A arca é um simbolismo que Deus está no meio do povo. Agora, qual é o valor da arca? A presença de Deus. Porque a arca é feita com ouro. A arca é feita com materiais da terra. O templo também é feito com materiais do nosso mundo. Então qual é a importância do templo e da arca? É o eterno. O templo e a arca em si não tem valor. Só vai haver valor porque templos existem pelo montão. Tem templos a divindades pagãs, tem templo para tudo que é lado. Sabe? Então você pode construir uma arca idêntica, fazer uma réplica, é pecado, tá? Mas se tu fizer uma réplica, não significa nada. A questão é o seguinte: qual é o valor do templo? Qual é o valor da arca da aliança? Qual é o valor da reunião que eu estou fazendo? E eu quero deixar muito claro aqui: nós não somos nada sem a presença do Eterno. Nada somos sem a Ruach HaKodesh. A Ruach é a presença do soberano nas nossas vidas. Então a glória de Deus abandona o templo porque o povo de Israel, a nação judaica, a tribo do sul, entenda desta forma: tanto o norte como o sul se rebelam contra o Criador e volta a cometer pecados, transgressões e erros e se afastam do soberano, porque Deus é luz e nele não habita trevas. Então, enquanto você estiver na posição, beleza, isso é muito bom. Davi, quando pecou, a primeira coisa que ele bradou foi: não retires de mim o teu espírito. Davi, seu Espírito Santo, não é nada. Ainda que ele continua tendo coroa, um trono, sendo rei de Israel, sem a presença de Deus, ele é um homem falido, miserável, sem paz. Deixa eu dizer uma coisa para você: se preocupe com uma única coisa na tua vida, se você tem a presença do Eterno na tua vida. Os homens estão procurando templos, procurando arcas, mas não procuram a presença do soberano de Israel. Então o negócio é o seguinte: Deus não está onde está pecado, sujeira. Então Deus se afasta do templo, o povo começou a pecar, profanar as coisas, então Deus sai. Significa o quê? O templo está vazio, filho. Aí não tem mais valor. Pode entrar qualquer pessoa que não vai acontecer mais nada. Lembram que quando o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos em pecado, ele caía morto. A partir do momento que a presença de Deus sai do templo, pode entrar quem quiser ali dentro, que é só um espaço. É só um quadrado. Não tem mais valor porque Deus não está mais ali. Por isso que homens atentaram contra o templo para profanar. Deus não habita onde há pecado.
Então, amados, preste muita atenção. Qual é o valor do templo se Deus não estar nele? Eu pergunto de novo, qual é o valor do templo se Deus não está nele? Qual é o valor da igreja se Deus não estiver nela? Qual é o valor da reunião na qual você está fazendo se Deus não estiver no meio de vocês? Reflitam, povos, a palavra do Senhor. Quando a glória de Deus sai da nossa vida, acabou. Não fica preocupado com o espaço geográfico, com o quadrado que você está fazendo culto. Se preocupe se a glória de Deus está sobre você, se a presença do Eterno está sobre a sua vida. Um dia Deus ungiu Shaul, rei de Israel, mas o dia que Shaul começou a brincar com as coisas e começou a errar, Deus desprezou ele. E logo o que acontece é a presença de Deus sair da vida de Shaul, o rei de Israel, o Saul conhecido em português. Primeira coisa que sai da vida de Saul não é o trono, não é a coroa, Narabai. Primeira coisa que sai da vida de um homem que peca é a presença de Deus. Primeira coisa que sai da vida de Saul é a unção que ele havia recebido. Então dê valor à unção que o Eterno tem derramado sobre a tua vida. O Espírito Santo, a presença. Para de dar valor a coisas que de fato não tem valor. Templo, arca, isso tudo só vai ter valor se Deus tiver. Então essa reunião bonita que está sendo feita, essa igreja de blindex, estofada, com púlpito de ouro, se Deus não estiver ali se manifestando, isso não serve para nada, é só um quadrado, é só um espaço. Então, de fato, o que a Bíblia nos ensina, que nós homens, sem a presença de Deus, não somos nada, e que o lugar que nós estamos prestando um culto a Ele tem que estar apto, porque senão Deus não vai se manifestar no meio de pessoas que não estão trabalhando as suas vidas para que Deus se manifeste. Então chega de oba-oba. Às vezes quer enfeitar muito o tempo, quer enfeitar o espaço. Eu quero saber se você está preparando a sua vida para a presença do Eterno descer sobre você, sobre quem estiver nas vossas reuniões. Qual é o valor do templo se a presença de Deus saiu dele? Continua havendo cantoria, pregações, reuniões. O templo continua em exercício, mas eu pergunto a vós outros, se a presença de Deus não estiver lá, que valor isso tem? Podem tentar tirar o sacerdote ungido e colocar um outro que não é. Que valor vai ter se Deus não vai se manifestar por aquele que ele não chamou? Você não entendeu? É Deus que chama e derrama o espírito dele. Saul continuava sendo rei por muitos anos sem a presença de Deus, e Davi foi ungido a rei e não estava no trono. Então, qual é a verdade nisso? Davi ainda não havia sentado no trono, mas tinha a unção, tinha o Espírito Santo. Mesmo longe do trono, ele era o rei escolhido por Deus. Então não adianta ter carteirinha disso, daquilo, ser consagrado aquilo, aquilo outro, se Deus não separou, se Deus não enviou, se Deus não derramou o Espírito. Então o que nós temos que buscar nessa vida, ora? Qual o valor do nosso culto? Para que prestamos um culto? Para que fazemos reuniões? Qual é o propósito de tudo isso? Eu, como servo do Eterno, tenho uma meta: ser cheio do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Então tudo que eu fizer, Deus tem que estar junto. Ele tem que enviar, ele tem que determinar, ele tem que orientar. Porque minha vida sem Deus não tem valor.
A minha pregação, seu Espírito Santo, são só palavras. Então eu preciso do eterno, eu sou essa arca que anda sozinha. Não preciso dos levitas. Você é uma arca. A pergunta que eu faço, eu posso te chamar de Mishkan, tabernáculo, o lugar da habitação. Eu posso te chamar de arca da aliança. Mas a pergunta é o seguinte: Deus está dentro de você? Não basta ser um tabernáculo, Mishkan, ou uma arca. Só vai ter valor de fato a minha vida se o eterno habitar em mim. Se ele não habitar em mim, é só conversa, é só aparato externo, é só coisas humanas. Qual o valor do meu culto? Por que eu prego? Será que eu prego para ficar famoso? Não, eu prego porque é um chamado, porque Deus mandou pregar e eu tenho que falar o que Ele me manda. Eu faço reuniões porque isso agrada ao eterno. Quero viver segundo a sua vontade, a sua palavra. Mas infelizmente existem muitos cultos aí que as pessoas não estão se importando mais se Deus está habitando no meio deles. Porque se importassem com isso, mudariam as suas vestes, mudariam as suas vidas, mudaria a forma de viver. Então não adianta prestar um culto a Deus que não agrada a Deus. Não adianta ter tabernáculo, sacerdote, se Deus não habita. A importância, a real importância disso tudo é que Deus habite no nosso meio. Mas as coisas têm mudado e o templo hoje em dia tem mais valor do que a presença de Deus. Isso é um absurdo. As pessoas darem mais valor ao externo, ao aparato humano, as coisas humanas, aquilo que, sabe, agrada o homem, mas não agrada a Deus. Qual a importância dos vossos cultos? Vós que viveis na Babilônia, qual a importância das suas igrejas, das vossas sinagogas, se Deus não habitar no vosso meio? Para que eu quero uma reunião que Deus não se manifesta? Eu não quero reunião onde Deus não habita. Eu não quero estar junto se Deus não estiver junto. É isso que nós temos que focar, que a presença de Deus seja derramada sobre vós. Por isso que a igreja de Atos é uma igreja cheia do Espírito Santo, um povo unânime que ora, tinha tudo em comum, eram unidos, eram uma família e queriam que a presença de Deus se derramasse sobre eles. Por isso a presença de Deus descia, por isso aquela comunidade tem valor. E ela é o exemplo para nós. Então o que é que nós precisamos agora? Focar, retorno. Nós nos arrependemos, porque só com arrependimento eu posso andar com Deus. Tarabai-assai. É só em vida de renúncia que agrada a Deus, agrada o eterno, o soberano. Techuvá é renúncia. Por que eu estou renunciando às coisas da vida? Por que eu estou parando de pecar? Porque isso agrada a Deus. Porque eu estou fazendo de tudo por causa dele. Eu não estou fazendo isso por causa da religião. Eu não estou fazendo isso para aparecer. Pouco me importa o que as pessoas pensam do que eu faço, ou se eles concordam comigo. Eu estou mudando por causa de Deus. Eu estou fazendo techuvá por causa dele. Eu estou parando de pecar é por ele, para que ele habite mais em mim e eu me aproxime mais dele. Então o que os outros pensam não interessa mais, não importa mais o que as pessoas falam sobre nós. Importa essa presença do eterno, bendito seja ele, está sobre a nossa vida. 2 caminhos, você só pode escolher 2 caminhos. O caminho largo que leva à perdição ou o caminho estreito que leva à vida. E é o caminho estreito que agrada a Deus. Sabe por que eu ando no caminho estreito? Estou lutando para isso.
esmurrando a carne, lutando contra o Itzhará todos os dias, enfrentando demônios, porque quero agradar a Deus. É Deus, eu estou viciado em Deus. Entenda desta forma: eu quero a presença do Eterno, conhecer mais Ele, ouvir a voz dEle, saber mais sobre Ele. Eu busco na Bíblia um pouco mais sobre esse Deus. Eu quero ver nas experiências dos profetas, dos apóstolos, o Eterno. Eu quero ver o que o Eterno disse para Abraão. Eu quero ver o que o Eterno disse para Moisés. Eu quero ouvir a voz de Deus em todos os versículos. Porque não me importa de fato o que diz o filósofo, o que diz o escritor. Me importa o que Deus está falando comigo. E para Deus falar comigo, Ele fala a hora que Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele pode usar a Bíblia, Ele pode usar um louvor. Quantas vezes estamos passando um momento de luta e o Espírito Santo traz um louvor na sua mente, Deus fala contigo, Deus ministra a palavra ao teu coração. Isso é maravilhoso. Sabe, pouco sabemos de fato do Senhor. Quem somos para entender a mente de Deus? Mas quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero conhecê-lo, mais eu quero andar com Ele. E aí, por isso que eu luto, por isso que eu oro, porque eu estou, sabe, apaixonado por esse Deus. Eu estou, sabe, encantado com esse Deus. Eu estou atraído por esse Deus e eu quero saber mais sobre Ele. E é por isso que eu vou orar na madrugada. Por que eu oro? Por que eu falo com esse Deus maravilhoso? Quero saber mais sobre Ele. Por isso que eu sou curioso e pergunto as coisas para Deus. Às vezes Ele não responde, às vezes Ele responde. E eu pego os livros, eu quero saber mais sobre Tu. Eu quero saber mais sobre o Senhor. Quem és Tu, o Deus soberano? Quem és Tu? Quero conhecer o Senhor. Por isso eu leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia porque eu quero saber. Porque eu quero conhecer da história. Porque eu quero conhecer, ter conhecimento. Porque eu quero ser uma enciclopédia. Eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer mais sobre esse Deus. Eu fico olhando, e eu fico lendo, e eu fico buscando sobre esse Deus. Sabe o que eu mais tenho falta? Eu não tenho falta de ir na igreja evangélica. Não. Eu sinto saudades, não é de igreja. É de ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas entenderem que buscar a Deus é uma coisa, ir numa igreja ou numa sinagoga pode ser outra coisa, as pessoas vão entender realmente o que eu estou buscando. Quero mais do Senhor. Eu tenho responsabilidade com todos os irmãos, mesmo os irmãos não sendo vinculados. Os irmãos, todos vocês, não são membros meus, são meus irmãos. Mas eu tenho preocupações com os irmãos, sem exceção. Se eu estou ministrando o que Deus quer, se eu deixei de falar alguma coisa, porque eu sei em minha consciência que vocês são do Eterno. Quem é dono de vocês? O Eterno. Eu não sou dono de ninguém. Então eu estou tratando de um povo que pertence a Deus, o Criador. Então, eu tenho que ter muito zelo. Então eu me preocupo se eu estou pregando a verdade, não só por causa de mim, mas por causa dos meus irmãos. Vocês são do Eterno, propriedade dele. Deus é o nosso dono. Então, eu amo esse Deus, por isso vou pregar a verdade, porque amo a Deus. Um dia quero conhecê-lo mais e mais. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu ainda não sei tudo, evidentemente que nenhum de nós sabemos. Mas para eu chegar lá, eu tenho que cumprir a missão. Pregar. Às vezes enfrentar leões. Sim. A ira do diabo é grande sobre aqueles que amam a Deus. O diabo pouco se importa com esse culto pagão. O diabo não está nem aí com o tamanho da igreja que você frequenta, se ela tem mármore, se ela tem banco estofado, se ela tem ar-condicionado, se ela é feita de ouro.
Ele não está nem aí se teu bispo estudou em Harvard. Sabe o que deixa o diabo louco? É um homem cheio do Espírito Santo e que quer andar com Deus e que ama a Deus. Pouco importa para o diabo a quantidade de membros que frequenta aquela denominação. Isso pouco importa. Vai importar se o pregador é cheio do Espírito. Se o pastor, o líder, for um homem de Deus, aí o diabo fica doido. Porque esse homem de Deus pode influenciar todos esses ouvintes a buscar esse Deus. E é isso que o diabo não quer. O diabo quer adoração para si. O diabo não quer que você preste um culto santo a Deus. Por isso que o diabo fica doido com o homem de Deus. O diabo não está preocupado com a estrutura em si das religiões. O diabo está indo atrás de lamparinas acesas. O diabo está indo atrás de menorá acesa para tentar apagar. O diabo não se importa com a estrutura humana em si. Não! Não! O diabo ele quer apagar a menorá. Rabai Assai, Reminikiabá. Ele quer apagar a lamparina. Ele quer fazer homens santos caírem. É esse o projeto do diabo. Profanar o culto a Deus. Esse é o objetivo das trevas. Apagar a luz. Não, o diabo não se importa se teu pastor, bispo, reverendo, sei mais o que lá, tem tanto título hoje, se ele fez teologia, se ele é PhD, se ele foi formado em uma faculdade internacional. O diabo está irritado com a presença do Eterno na vida deste homem, desta mulher. Só que felizmente todo esse glamour, aparato humano, algo externo, visível, os homens olham muito para isso, para a veste sacerdotal, para formação acadêmica. Pouco importa para o diabo formações acadêmicas. O diabo corre, é de um homem cheio do Espírito Santo. Aí o diabo corre mesmo. Então, o templo sem Deus não tem valor. Aleluia. Então, amados, o que fazer para ter o Eterno na minha vida? Eis a questão que você tem que labutar. Como ter a presença na minha vida e como manter essa presença. Paulo diz assim nas suas cartas: não apagueis o Espírito Santo. Só há uma solução: santidade, techuvá, vida nova. Não apagueis o Espírito, porque o que importa é o Eterno. Então, quando você vê ali a Israel, no capítulo 7 de Jeremias, o povo ia lá cultuar com a vida toda enrolada. Aí o Eterno brada: eu não tenho valor nisso. Eu não dou valor para isso. Eu não quero esse tipo de culto. E lá no capítulo 7 você vai ver o Eterno dizendo: eu quero pessoas em espírito e verdade, conforme Yeshua fala no capítulo 5, capítulo 4 de João. É o verdadeiro culto que importa. O que adianta ter templo? Tudo profanado, cheio de adultério, mentira, engano, injustiça. Para que serve um culto que não agrada a Deus? Então, ei, você que está fazendo um culto e diz que é para Deus, que seja para Ele, não seja para o homem. É para o Eterno? Então conserta a casa, bota a casa em ordem. Porque o verdadeiro culto é aquele que Deus determina na sua palavra. E Ele vai dizer aqui, Rabadakai, Rihatsayabá. Palavra da parte de Yahweh foi dita por Jeremias: põe-te à porta da casa de Yahweh e proclama ali esta palavra. E diz: ouve a palavra de Yahweh a todos de Yehudá, vós o que entrais por essas portas para servirdes ao Eterno. Assim diz Yahweh Tzvaot, o Elohim de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar.
Não confiei em palavras falsas dizendo, templo de Yahua, do Yahua é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos, vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo, não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais, matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondo diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuares a praticar essas abominações. Deus está falando do culto hipócrita. E Deus está deixando muito claro o que Deus quer que você faça para agradar a Ele. Não adianta ir no templo, não adianta dizer que serve a Deus, que conhece a Deus com a vida toda escangalhada. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O que você está fazendo da sua vida, no seu dia a dia? Quem é você de fato? Desde que acorda, levanta e anda, quem é você? E Deus está falando, o que você está fazendo? Você vem no culto, traz sua oferta, mas durante o dia o que você é? É isso que o Eterno está falando. Você vai no templo achando que vai ser salvo, para depois continuar praticando todo tipo de erro. O Eterno está deixando muito claro, isso aqui foi antes do cativeiro. Estava quase acontecendo o cativeiro. Jeremias está falando, emendai vossos caminhos, muda de vida. Não adianta vir no templo com a vida toda errada. Deus não habita na sua vida de qualquer maneira. O problema é que a nação de Israel chegou a um ponto de viver uma hipocrisia terrível. Narabandaragai. Hitsayabá. O templo virou um lugar, um esconderijo de ladrões, disse Yeshua, covil de ladrões. Era um lugar para ser santo, com pessoas santas. Não só o santo, bendito seja ele, está ali, mas as pessoas que vão ali estarem de conforme. Então o que Deus quer de nós? Ofertas? Deus precisa de carneiro? Deus precisa de dinheiro? Será que sabemos o que é servir a Deus? Será que Deus precisa de boi, vaca, cabrito, dinheiro nosso? Será que Ele precisa de uma marcha? O que Deus precisa? De nada que venha das nossas mãos. É Ele que tudo dá para nós. O que Ele espera de nós? Santidade, compromisso, justiça, retidão. O que Deus quer de mim? Sadique, seja justo, seja reto, seja íntegro. E Yeshua pregou isso no primeiro século, por isso que ele disse para os sacerdotes, hipócritas, vocês dirigem cultos, vocês palestram, vocês pregam, vocês são os ministrantes, mas a vida de vocês é toda errada. Vocês não vivem a Torá, vocês não vivem os mandamentos, e Deus não habita na vida de vocês. É isso que Yeshua falou quando chamou de sepulcros caiados. Bonito por fora, por dentro só tem podridão. Eles não tinham a presença da Ruach, porque a Ruach não habita em adúltero, a Ruach não habita em criminosos, a Ruach não habita em ladrões, a Ruach não habita em injustos, quem profana o corpo. Então Deus não pode habitar nos sacerdotes daquela maneira, nos fariseus daquela maneira. Deus não habita. Não adianta fantasiar um culto, não adianta querer fantasiar uma realidade que não existe. A realidade é o que Deus diz. Você quer que Deus habite em você? O que você está fazendo para Deus habitar na tua vida? Parabai, assai.
saia képia. Deramanchos norogomosha. O que você está fazendo para Deus habitar dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua vida conjugal? Como é que está isso aí? Deus está aí? É mesmo? Tá, como é que está sendo aí? Como é que você trata aí o próximo? Como é que está a sua vida de santidade? Arabadaragai. As pessoas não conseguem parar de comemorar Natal. Parece que é algo impossível, parar de comemorar uma festa pagã. Se fala que isso é errado, as pessoas já viram o nariz. Se diz que tem que mudar a roupa, as vestes, as pessoas já ficam com raiva. E dizem que querem a Deus. Dizem que querem o santo, bendito seja. Mas como você vai querer o eterno se ele diz que você tem que fazer isso, você se nega em mudar? A palavra de Deus diz que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então como é que eu digo que sirvo a Deus? Eu acho que sirvo a Deus indo no culto da minha igreja. Eu acho que eu sirvo a Deus. Porque servir a Deus não é segundo o padrão das igrejas ou das sinagogas. Não é o regimento interno da denominação que você frequenta que diz que você serve a Deus. É quando você lê a Bíblia e Deus diz assim: faça, não faça. Esse é o padrão de Deus. Não adianta ter templo se a presença de Deus... E outra coisa, vou deixar muito claro aqui que a palavra de Deus diz. Estamos aqui para falar a verdade. Tem muitos lugares por aí que Deus não está dentro. Deus, o Eterno, chame por títulos. Você fala Senhor, o outro fala Adonai, o outro fala Yahweh, soberano, criador dos céus e da terra. Amém? Ele não está habitando mais em muitos lugares, porque o lugar já foi profanado. Não estão santificando o lugar para que Deus habite. Por isso aqui está dizendo que a glória de Deus saiu do templo. Então, qual é o mais importante na sua vida, homem e mulher? Homem e mulher. O que é mais importante na tua vida, servo de Deus, serva de Deus? É Deus na tua vida. Não é o dinheiro que nós temos, que está na conta bancária. O que mais importante é na nossa vida é o Kadosh Baruch Hu. Ele, sim, é a importância da minha existência. É Ele que eu estou buscando. Eu estou numa caminhada em busca do soberano. Eu não deixo de pecar para agradar pessoas. Eu não estou parando de pecar para agradar vocês, não. Eu não paro de pecar para agradar minha mãe, meu pai, minha esposa. Eu não paro de pecar para agradar a sociedade. Eu paro de pecar porque isso é a vontade de Deus. Estou lutando para me santificar, não é para agradar as pessoas. Estou pregando aqui, não é para agradar as pessoas. Eu estou numa missão de agradar o soberano e por isso eu estou lutando. E vou lutar até o último dia. E espero que você esteja fazendo o mesmo. É isso que precisamos buscar. O eterno, o soberano na nossa vida. Então não se importe o que as pessoas estão dizendo de você. Deixa o eterno falar da sua vida. Se ele falar que você tem que mudar, você tem que chamar a atenção. Baruch Hashem por isso. Ele está me chamando a atenção para eu mudar. Ele está dizendo para eu não fazer isso aqui porque ele me ama. Então busque a presença do eterno. Foi isso que disse Davi para Salomão. Busque o Deus do teu pai, ele se deixará achar. Isso é um compromisso individual de cada um. Buscar a presença do soberano, se envolver com ele, entrar no quarto de Yeshua, no teu particular e falar com ele. É um compromisso de cada um de nós. Busca conhecer esse Deus. Ao ouvir a ele, ele não fala só comigo, ele fala com você, ele fala com todos nós. Basta buscarmos, basta colocarmos a nossa vida no altar, em santificação, em coração rasgado na presença dele, com sinceridade. Não adianta ficar de lero-lero, seja sincero. Você sabe quem você é, você sabe as tuas faltas, você sabe aonde você
tem uma inclinação pior, você sabe dos seus pontos negativos, então entre na presença de Deus falando tudo. Não adianta, Ele já sabe tudo de você. O que você vai ocultar desse Deus? Você acha que você pode ocultar alguma coisa do soberano? Você acha que você pode ocultar alguma coisa que antes de pedirmos Ele já sabe que precisamos? E Yeshua falou, não adianta ficar repetindo oração, Deus já sabe o que você precisa. Seja sincero ao entrar dentro da presença do Eterno, tenha cautela, tenha temor. Foi isso que Tiago falou na carta dele. Os demônios também acreditam que Deus é um só, mas tremem e estremecem. E tem pessoas que não temem mais ao chegar diante do soberano. Por isso temos que honrar Ele com toda reverência. Diante de um juiz humano nós respeitamos, nem falamos direito, só falamos quando Ele permite. Temos toda reverência no se vestir. Estou falando alguma mentira? Quando chegamos diante de um juiz humano, reverenciamos o juiz, não entramos com qualquer roupa. Falamos palavras certas para não falar errado, porque se eu falar alguma coisa errada vai ser anotado. É assim ou não é? Quando você entra dentro de uma audiência, você fala o que você quer? Você só fala o que o juiz diz. Há um respeito, há um temor quando a autoridade está ali, porque é uma autoridade constituída pelos homens que têm ali o poder de te prender. E porque diante do soberano, às vezes as pessoas não entram com esse tremor, não entra com essa disposição de respeitar, com essa disposição de ouvir para depois falar. Somos faladores demais às vezes, murmuramos, às vezes reverenciamos mais o homem do que a Deus. Essa aqui é a verdade. Temos que realmente voltar a um culto sincero. É o que está faltando para a nossa sociedade, é aprender sobre o eterno. Estão buscando em filosofia, na cabala, buscando nos livros, mas não estão buscando a Deus. Por isso que eu não estou pregando religião. Eu estou falando desse Deus indivisível, invisível, imortal, mas real. O Evangelho só tem importância porque Deus é que enviou. Tudo no mundo só tem importância para mim. Não sei se para vocês. Para mim, o que tem mais importância em tudo, quando eu leio a Bíblia, é o eterno. Eu sou devoto. Eu sou amante de Deus. Eu amo o eterno. Estou buscando mais sobre Ele. Quero saber mais dEle. Se tiver coisas que eu não estou conseguindo, eu vou implorar a Ele que me ajude. Eu não quero perder a amizade do eterno. Eu sei das minhas faltas, eu sei das minhas fraquezas, mas eu sei que o eterno é muito maior que todas as lutas que eu possa passar. O que eu quero é Ele, eu preciso dEle, eu preciso da presença dEle, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso das mãos dEle, eu preciso dEle. Eu estou numa busca incessante pelo eterno. Por isso que eu leio a Bíblia, buscando qual é a vontade de Deus na Bíblia. Qual é a tua vontade, Pai? O que o Senhor quer? Eu sei que não sou perfeito, e com isso não prego aqui que eu sou perfeito 100%, mas eu estou buscando esse Deus. Para andar com Ele tem que ser certo. Então eu tenho que buscar o que é certo. E a cada dia mais que você se envolve com esse Deus, com esse soberano, com esse Criador, sua vida vai mudando. O que eu quero passar para os meus irmãos, que não adianta ter coroa e trono, ser reconhecido pelas pessoas e não ter a presença de Deus. Saul, depois que peca, perde a presença de Deus. Aonde ele continuava sendo rei, continuava sendo respeitado, continuava sendo reverenciado, as pessoas tinham temor, mas Saul, ele perdeu o mais importante e aquilo que ele não podia perder. Que você perca o trono, que você perca a coroa,
que você perca o reconhecimento dos homens, mas que você nunca perca a presença de Deus. Não importa em perder casa, não importa em perder dinheiro, isso vai passar. A velhice está chegando, nosso corpo daqui a pouco não nos obedece, a vida é passageira, realidade. Hoje você está bonitinho, hoje você está na flor da idade, amanhã você está indo em direção a que todo mundo vai, para a velhice. Se chegar a velhice, Baruch Hashem, e da velhice a morte. Todos vamos morrer, é uma realidade. E a vida aqui é muito passageira, por isso os provérbios falam isso. Então pense muito bem, irmãos, pense muito bem. Não adianta ter coroa, não adianta ter trono, não adianta ser reconhecido por pessoas sem a presença do Senhor. Que eu seja rei, que eu tenha um trono, que eu tenha uma coroa, se eu tiver a presença de Deus. Então eu não quero ter cargos se Deus não está comigo. Eu não quero ter providência se Deus não vai estar comigo. Então eu não quero entrar onde Deus não quer que eu entre. E eu não posso ir aonde Ele não quer que eu vá. Eu quero ir aonde Ele está. Eu quero ir se Ele for comigo. Não foi isso que Moisés diz? Nós não vamos sem o Senhor. Sem o Senhor nós não vamos sair daqui. Para que me serve uma terra que manda leite e mel sem a presença de Deus? Para que me serve um trono sem a presença de Deus? Para que eu quero um cargo? Não, você vai ser reconhecido pelos homens, pouco me importa. Você vai ser famoso, eu não quero ser famoso. Eu quero a presença do Eterno. Então tem muito rei por aí, usa uma tipologia, como Saul, igualzinho Saul. Tem trono, tem coroa, tem poder, tem reconhecimento humano, tem teologia, teologia, ele tem pós-graduação, reconhecimento nacional. Humanamente falando, ele é o cara, mas não tem a presença do Eterno. Para que me serve? Fama? Para que me serve? Dinheiro? Para que me serve um trono, se Deus não vai estar comigo? Então medite naquilo que realmente é prioridade na sua vida. O que você está buscando? Você está buscando a Deus de fato? Pense nisso. Amém? Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno nos dê um dia abençoado. Fale o nosso coração, ministre a sua palavra e nos liberte de fato. O Eterno nos liberte em nome de Yeshua HaMashiach. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.